Death Note é um anime que conta a história de Light Yagami, um estudante de Tóquio que vê a sua vida mudar após encontrar um misterioso caderno. Ele logo descobre que o objeto tem o poder de assassinar pessoas, bastando apenas escrever seus nomes nele. Aqui no Brasil, Death Note virou um meme graças a Bolsonaro. As pessoas notaram que todo mundo que deseja a morte do Biruliro acaba morrendo antes. Logo, ele deve ter um caderno da morte também. Ontem, o Death Note de Bolsonaro fez mais uma vítima. O colunista da Folha de São Paulo, Tony Góes, morreu nesta quinta-feira aos 63 anos em São Paulo. O jornalista lutava contra um câncer de intestino desde 2021 e recentemente descobriu uma metástase da doença. Além de fazer jornalismo na Folha, ele escrevia roteiros de teatro e teledramaturgia, inclusive tendo trabalhado no Vídeo Show da Globo. Mas não é por isso que Tony Góes será lembrado. Seu nome será associado para sempre ao Death Note de Bolsonaro. Por quê? Porque ele foi mais um de uma longa lista de pessoas que morreram após desejar a morte do Biruliro. Olha só o que ele já disse antes. Só acredito que o Biruliro tem Covid se ele morrer. Jorge Pisciani morreu anteontem. Levi Fidelix não faz um mês. Mas precisava morrer alguém da família de uma morte horrível e dolorosa. E não foi só sobre Bolsonaro. Ele também desejou coisas muito ruins para outras pessoas de direita. Duvido que ele esteja mesmo doente, mas torço para que ele morra com dores terríveis. Porque torço para que Trump morra. Direcionando meus pensamentos para o Olavo de Carvalho, que está internado. É engraçado como, mesmo tendo o hobby de desejar o mal aos outros, Tony se achava uma pessoa do bem, como todo esquerdista. Meu lado mal se alegra toda vez que o negacionista morre de Covid. Não faz isso. Já fiz. Preciso de uma pequena alegria de vez em quando. Ainda dá tempo do seu lado bom vencer. Abraço. Já venceu, faz tempo. Mas o lado mal ainda existe e sempre existirá. Agora não existe mais, tá ok? E é realmente impressionante como o triste fim dele repete o triste fim de várias pessoas que desejaram a morte do Bolsonaro. Tão impressionante que todo mundo ontem começou a relembrar os antecessores de Tony Góes. Vamos relembrar juntos? Paulo Henrique Amorim desejou a morte de Bolsonaro. O Bolsonaro é Palmeiras, Botafogo ou ele é Flamengo? Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer, breve. E morreu. Gustavo Bebiano tentou ferrar Bolsonaro. E morreu. Sérgio Santana desejou a morte de Bolsonaro. Se houvesse justiça divina, o coronavírus dizimaria todo o clã Bolsonaro e seus sequazes, o Nando Geral Mourão, Donald Trump e um monte mais. Como Deus não existe ou é indiferente, morrerão mesmo os pobres. E morreu. Gilberto de Menstein desejou a morte de Bolsonaro. Juízo final. Historiador prevê o que seria escrito no dia da morte de Bolsonaro. E morreu. Luiz Flávio Gomes disse que Bolsonaro tinha que ser totalmente isolado. Temos que isolar Bolsonaro. E morreu. Alfredo Sirques foi outro que desejou a morte de Bolsonaro. O coronavírus Covid-19 acaba de contrair um Bolsonaro vírus muito mais perigoso que o da gripezinha que já matou 65 mil brasileiros. É um vírus capaz de destruir um país. Te cuida, corona. E morreu. Fábio França desejou mal para Bolsonaro. Eu não desejo a morte para ninguém,
Por mim, pode enterrar o Bolsonaro vivo mesmo. E morreu. Marcelo Biar desejou que Bolsonaro caísse. Sextou. Sabe o que caía bem hoje? O presidente. E morreu. José Mentor foi outro que desejou o mal para Bolsonaro. Basta! Basta de Bolsonaro! Assine a petição! E morreu. Rodrigo Rodrigues falou mal do Bolsonaro e... Ema recusa cloroquina e gado segue sendo a única espécie a acreditar no remédio. Vocês sabem. A maldição do Bolsonaro também cai sobre aqueles que falam mal de aliados do ex-presidente. Nerlando Beirão zombou da Damares. Jornalista que sugeriu sexo entre ministra Damares e Jesus Cristo morre de infarto. E morreu. O Whindersson Nunes desejou a morte de Bolsonaro. Bolsonaro, a gente lamenta todos os mortos, mas é o destino de todo mundo. Então morre, Satanás. E não morreu, mas virou corno. O BuzzFeed pregava abertamente o impeachment e o fim do governo Bolsonaro. E quem chegou ao fim foram eles. O professor da UFRN, Mário Trajano, que tinha proposto o fuzilamento de bolsonaristas, morreu de infarto. O jornalista Fábio Campana desejou a morte de Bolsonaro. Porque torço para que Bolsonaro morra. Mas a morte veio para ele. A morte também visitou o jornalista Jaime Saustucki. E o tuiteiro José Nivaldo Gomes Cordeiro. O nó nas tripas de Bolsonaro impede que ele cumpra a promessa de cagar na CPI. Também com aquele bucho retalhado, cagar deve ser um sofrimento, não um alívio. Será que Bolsonaro sairá da vida para entrar na história dessa vez? Tancredo Neves embarcou numa dessas. Uma hora depois... Comunico aos amigos que meu irmão José Nivaldo Gomes Cordeiro faleceu esta manhã. Bruno Covas, que fez piada com a facada de Bolsonaro, também não escapou. O ator Rubens Caribé morreu após postar isso. E o chargista Frank Maia foi pro reino dos pés juntos depois disso. Tem também a Rita Lee, que apelidou seu câncer de Jair. Bem, parece que o Jair venceu a cantora. No ano passado também morreu o bailarino Nilson Torres, que chamou Bolsonaro de Bolsatanaro. Agora vamos lá, quero deixar um recadinho para vocês. Usem máscara, fora Bolsatanaro, volta pro umbral, para de atrapalhar a nossa evolução espiritual, genocida. Ou seja, Tony Góes não está sozinho. Ele é parte de uma longa tradição que, infelizmente, não parece que vai terminar tão cedo. Se o Bolsonaro tem o caderno da morte, eu não sei. Mas eu sei que, cada vez mais, eu acredito na lei da atração. Você atrai tudo o que deseja para os outros. Então, é melhor desejar coisas boas. Tony Góes desejou o pior a Bolsonaro. E aí a lei da atração foi implacável. Pelo menos uma lei no Brasil ainda funciona e nem o STF conseguiu revogar. Um forte abraço! Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.